E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do Física. É a nossa aula de hoje, nosso assunto de hoje é movimento circular uniforme. Esse movimento é importante porque cai no Enem, cai em vestibular seriado, cai em vestibular comum e cai na sua prova aí do seu colégio. O professor vai te pedir, ele vai cobrar esse movimento, certo? Ele é importantíssimo, galera. Então, não esqueça de dar o seu joinha para fortalecer aqui o canal, galera, que é importante esse joinha seu. Não esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no canal, porque movimento circular uniforme, ele tem outras partes, tá? Tem aquela parte de transmissão de movimento e até mesmo exercício que nós vamos fazer, beleza? Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Pessoal, o que é um movimento circular uniforme? Bom, movimento circular é um círculo uniforme, porque a velocidade é uniforme, sim, mas o movimento circular uniforme, galera, ele também é acelerado. Por que é acelerado? Não é uniforme? Sim, é uniforme porque o módulo da velocidade se mantém o mesmo, constante. Agora, o vetor da velocidade, não. O vetor da velocidade ele não se mantém constante. Então, à medida que você vai fazendo a trajetória da curva, esse vetor ele vai se modificando. A gente vai ver isso por quê? Por que isso acontece? Então, se ele acelerar, tem uma aceleração fazendo isso com ele, né? Mudando a direção e o sentido desse vetor. Então, vamos ver isso aí então. Então, galera, tá aí uma partícula executando um movimento, um círculo, né? Um movimento circular uniforme. Bom, eu falei para vocês que o movimento circular uniforme, ele também é acelerado. Mas como assim acelerado? Como é que o movimento é uniforme e acelerado? Então, vamos lá. Então, aqui está a minha partícula, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, como movimento no sentido horário, eu vou ter que representar o vetor da velocidade. Então, vou colocar o vetor velocidade, lembrando que ele é tangente à trajetória, certo? Eu tenho três situações aqui, tá vendo? É como se eu tivesse tirado foto. A partícula passou aqui, tirei uma foto, a partícula passou aqui, tirei uma foto, passou aqui, tirei uma foto e completou uma volta, beleza? Então tá aqui a velocidade da partícula, até aqui a outra, né? Parte da velocidade da partícula. E aqui também, essa nossa velocidade, nós chamamos de velocidade o quê? Tangencial, ou seja, velocidade tangente à trajetória ou linear. Agora percebe o seguinte, o movimento é uniforme, não é isso? Bom, se é uniforme, essa velocidade tem o quê? Tem um valor, ou seja, um módulo constante. Opa, então o módulo da velocidade aqui, ó, módulo da velocidade, ela é constante. Então o módulo aqui, ele é um módulo que constante. Bom, o módulo é constante. Por exemplo, aqui então, vamos supor que essa partícula está descrevendo essa circunferência com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, sempre aqui vai ser 2 metros por segundo. Então, o movimento é uniforme. A velocidade é constante em módulo. Agora, perceba o seguinte. Perceba que esse vetor está aqui. À medida que ele vai fazendo a circunferência, descrevendo a circunferência, ele vai mudando de sentido e de direção. Aqui também ele vai mudando de sentido e direção. Então eu peguei esses três pontos, mas qualquer ponto que você analisar, ele vai estar o quê? Em sentido e direções diferentes. Opa! Então a velocidade, o vetor dela, ela varia. Ele é variável. Ah, beleza. Então, se ele é variável, galera, isso quer dizer o quê? Que tem uma aceleração. Por que é aceleração? Qual que é a função da aceleração? Vamos colocar assim. A aceleração, o que ela faz? Ela modifica a velocidade em direção, sentido e módulo. Bom, em módulo nós sabemos o quê? Que é constante. Não temos aceleração o quê? Tangencial. É que muda o módulo da velocidade. Agora, nós temos uma outra aceleração que muda o vetor da velocidade, ou seja, a direção e sentido, que é a nossa aceleração centrípeta, apontada para o centro. Então, eu tenho a aceleração centrípeta aqui, tenho a aceleração centrípeta apontada para o centro ali, e tenho a aceleração centrípeta apontada para o centro aqui. Ah, então quer dizer o seguinte, se eu tenho a velocidade variável,
em vetor, né? O vetor dela varia, a direção e sentido dela varia. Então, nesse caso aqui, eu tenho aceleração o quê? Centrípeta. Bom, se eu tenho aceleração centrípeta, galera, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo porque eu tenho o quê? Uma curva, ou seja, uma circunferência. Se eu tivesse numa linha reta, essa velocidade estaria o quê? Na mesma direção de sentido sempre. Então você não teria aceleração centrípeta, certo? Então como é que a gente calcula ela? Bom, a equação da aceleração aí centrípeta é esta daqui, ó. Essa é a equação da aceleração centrípeta, que nós simbolizamos como AC, certo? Ou seja, tá vendo aqui o raio? Que é o raio da nossa circunferência aqui, o raio R. Então, por exemplo, se você tem uma reta, a partícula está descrevendo um movimento retilíneo, esse raio ele é infinito. Tem um teorema na matemática que fala o seguinte: toda reta tem um raio que infinito, certo? Então, nesse caso, se você colocar o infinito aqui, já foi explicado isso lá em movimento curvilíneo, dá uma olhada lá, movimento curvilíneo, na aula de movimento curvilíneo, tá? Se aqui for infinito, quanto vai ser a minha aceleração centrípeta? Zero. Então, por isso que quando você tem um movimento em linha reta, você não tem aceleração centrípeta. Você só tem aceleração o quê? Centrípeta em movimentos o quê? Circulares e curvilíneos. Então, tá aí essa nossa aceleração centrípeta. Então, você tem a velocidade linear, que é na linha da circunferência, e a aceleração centrípeta modificando essa velocidade linear ou a velocidade tangencial, que é a mesma coisa. Com isso, galera, a gente vai ver alguns conceitos importantes. Que conceitos são esses? O primeiro conceito é o período. Galera, o que é o período? O período simplesmente é o tempo que a partícula gasta para dar uma volta. Então, o nosso ΔT lá de variação de tempo, nesse caso seria o quê? Para uma volta completa nós chamamos de período. Então, simplesmente é o quê? É o tempo gasto para dar uma volta completa. Então tá aí. Período é o tempo gasto para efetuar uma volta à partícula, né? Ela que vai fazer, efetuar esta volta. Bom, como período é tempo, então a unidade de medida de período só pode ser qual? Só pode ser o segundo. Simbolizado com S minúsculo, certo? Bom, intimamente ligada ao período, vamos colocar assim, né? Podemos falar assim, intimamente ligada ao período, nós temos o que? A frequência. Então a frequência está sempre ligada a período. Então aqui frequência, que nós simbolizamos com a letra F. Bom, o que é a frequência, galera? A frequência nada mais é que o número de voltas no intervalo de tempo, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu dou essa partícula aqui, né? Ela escreve 10 voltas e gasta 2 segundos, então você tem 10 voltas em 2 segundos, ou seja, 5 voltas por segundo. Então, a frequência dessa partícula é de quanto? 5 voltas a cada segundo. Então, a gente pode colocar o seguinte, que a nossa frequência é calculada, né? A definição dela é esta, onde n é o número de voltas e ΔT é o tempo que ela gasta para dar essas voltas, ok? Bom, aí o que acontece? Frequência, a unidade de medida dela, de frequência, é essa daqui, ó. Bom, a gente sabe que n é o número de voltas, ou seja, o número de rotações. Então, frequência é as rotações por sistema internacional por segundo. Ou seja, isso é a mesma coisa de falar rotação por segundo, RPS, que é em homenagem a Hertz, que é o nosso Z. Quase que não sai aqui, hein? Então, o que acontece aqui, galera? Isto é frequência, é o número de voltas num determinado intervalo de tempo. E a frequência está intimamente ligada ao período. Ué, Kelson, mas como assim está intimamente ligada ao período? Sim, se você pegar aqui uma volta,
Então vamos pegar aqui então, ó, n é igual a 1, que é uma volta, e o nosso ΔT, uma volta é o que? De tempo? Período. Então, nosso ΔT acaba sendo quem? Período. Substitui aqui. Você vai ter que a frequência é igual a 1, que é uma volta, sobre o tempo para essa uma volta. Aí você tem o quê? Aí você tem a nossa relação entre frequência e período. Ou seja, o que quer dizer isso? A frequência ela é inversamente proporcional ao período. Quanto maior a frequência, menor o período. Quanto maior o período, menor a frequência. E aí a gente vai entrar agora na parte das velocidades. Nós temos dois tipos, galera, de velocidades no movimento circular uniforme, ou até mesmo no movimento curvilíneo, que é a velocidade na linha da circunferência e a velocidade no centro, que é onde a partícula gira aqui, como se estivesse girando o centro. Beleza? Então vamos lá. Então, galera, tá aqui a nossa circunferência de novo, uma partícula descrevendo uma parte dessa circunferência, no sentido agora, eu coloquei um sentido anti-horário, certo? Bom, essa partícula ela vai sair deste ponto aqui. Então, vamos colocar que esse ponto aqui é o nossa posição, nosso espaço inicial, certo? E ela vai chegar neste ponto aqui, beleza? Então, aqui é o nosso espaço final, a nossa posição final. Perceba o seguinte, se ela vai sair daqui, passar por aqui, então ela descreveu o quê? Um arco dessa circunferência. Ou seja, ela descreveu um ΔS. Então, nesse caso aqui, ó, quando ela saiu daqui e chegou até aqui, ela percorreu uma distância, um ΔS, uma variação de espaço. Então, nesse ponto aqui, nós temos um ΔS. Lembrando que nós temos nessa partícula a velocidade dela tangente à trajetória, tanto aqui como aqui, ó. Beleza? Bom, aí o que acontece aqui? Ela gastou um tempo para chegar aqui, não é? Bem, sim, gastou um tempo para chegar aí, Kelson. Então, vamos colocar aqui que ela gastou um tempo ΔT para chegar nesse ponto aqui, ó. Sair desse ponto e chegar nesse ponto. Ó, peraí. Se ela descreveu um ΔS, uma distância que ela percorreu, né, uma variação de espaço, e gastou um tempo, então a definição de velocidade é essa. Então, a velocidade aqui, que é a nossa velocidade na linha da circunferência, ou seja, a tangencial. Então, a velocidade é o nosso ΔS sobre ΔT. Ah, Kelson, mas é igual lá no movimento retilíneo uniforme, ou movimento retilíneo uniformemente variado. Sim, é a mesma coisa. A definição não muda, galera. A única coisa que está mudando aqui é o quê? É o tipo de trajetória. Lá a gente estudou movimentos em linha reta, é que nós estamos colocando movimentos que em curva ou circular. Então a definição aqui é a mesma. Então essa velocidade nós chamamos de velocidade que? Linear. Vamos lá. Velocidade linear ou velocidade tangencial. Bacana. Até aí tudo bem, né? É a mesma coisa do movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza. Bom, se você perceber, galera, quando a minha partícula saiu daqui, ela fez isso aqui, né? Ó, descreveu essa trajetória aqui, ó. Perceba que o centro dessa circunferência, ela também se moveu, ela girou aqui. Opa, então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu tenho aqui uma posição angular, né? Uma posição de ângulo, um ângulo inicial θ zero, vou chamar como θ, podia ser alfa, beta, qualquer outra letra grega, beleza? E aqui eu tenho um ângulo θ final, né? Dá para perceber que mais ou menos é quase 90 graus aqui. Então é como se eu estivesse saindo do 0 graus e chegando em 90 graus, beleza? Então eu descrevi isso tudo aqui, cara, ó. Quer dizer, eu não, né? A partícula descreveu isso. Então ela descreveu um Δθ e gastou o mesmo tempo, porque quando ela saiu daqui, ó, e fez esse arco aqui, o tempo que ela gastou para chegar até o S lá, é o mesmo tempo que ela gastou para chegar no θ. Sair do θ zero e chegar no θ. Opa,
Então, esse aí também é velocidade. Sim, é a velocidade que nós chamamos de velocidade no ângulo, aqui no meio da circunferência. Nós chamamos de velocidade angular. Então, aqui o nosso ômega minúsculo é delta θ sobre delta t. Essa é a definição de velocidade o quê? Angular. Vamos colocar isso aqui? Bom, galera, essas aqui são as definições de velocidade. Linear na linha da circunferência e angular no meio da circunferência, ou seja, né, um movimento angular aí, uma descrição, né, uma trajetória angular. Beleza, Kels? Bom, então é só isso aqui, né? Não, vamos pegar a velocidade linear e angular e adaptar ela para aqui dentro, né? Colocar as equações, vamos ver quais são as equações que nós temos para a gente poder fazer os nossos futuros cálculos, tá? Então vamos lá. Para uma volta, que fica mais fácil a gente descrever isso em uma volta, o que eu tenho, galera? Em ΔS, ó, uma volta completa é o quê? Uma circunferência. Então, o meu ΔS aqui é uma circunferência, 2πr, que é, né, essa circunferência, né, tem um raio R que eu coloquei aqui. E para uma volta também, certo? O meu ΔT é o meu período, não é isso? Uma volta completa, né? Redundante, né? Mas é uma volta completa é o quê? É o nosso período. Então, se você for olhar aqui, como é que eu faço? Substitui aqui, ó. O ΔS é 2πr e o Δθ, o ΔT, né? É o T. Então, eu tenho que a minha velocidade linear é 2πr sobre t. Tá aí a minha primeira equação da minha velocidade tangencial ou linear. Tá aí. Beleza? Bom, aí se eu pegar isso aqui, fizer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, que é só eu pegar V é igual a 2πr e vou isolar 1 sobre t aqui, ó. Certo? Que aqui 2πr vezes 1 é 2πr, aí vai ficar sobre t. Opa! Mas o que é isso aqui? Isto daqui é o que? É a nossa frequência. A frequência não é o inverso do período? Opa, Kelso. Então a gente pode também colocar o seguinte, que a velocidade linear é 2πrf. Tá aí a minha outra equação, né, da velocidade linear ou tangencial. Aí o que acontece? Como é que eu uso essas duas equações? Ó, se eu tiver período, eu uso essa. Se eu tiver frequência, eu uso essa. Simples. Ah, e agora? E para a velocidade angular, que é o nosso ômega. Parece um W, né, galera? Mas na verdade é um ômega, tá? Um ômega minúsculo. Bom, para uma volta, mesma coisa que fica para a velocidade linear lá. Para uma volta, o seu delta θ em ângulo, uma volta em ângulo é quanto? É 360 graus. Só que a gente não pode usar 360 graus, porque 360 graus ele não é sistema internacional. A gente vai ter que usar em radianos. E 360 graus nós sabemos que é 2π radianos. 2π rad, né? Ah, e o tempo, o ΔT, continua sendo para uma volta o nosso período. Ah, então se você colocar aqui, ó, ômega é igual a delta θ, que é 2π, sobre o período, que é o ΔT. Ah, então aí nós chegamos à nossa primeira equação para o movimento circular uniforme de velocidade angular. Tá aí, minha velocidade angular. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a linear aqui, ó. Eu vou pegar a angular aqui, ó, colocar o 2π, certo? E passar 1 sobre t para lá, ó. E nós já sabemos que eu acabei de falar lá em cima que 1 sobre t é a frequência. Então eu posso reescrever essa velocidade angular dessa maneira aqui, ó. Velocidade angular é 2πf. Então, a minha outra equação de velocidade angular
para o movimento circular uniforme. Beleza? Agora, perceba o seguinte. Olha você, 2πf, 2πrf. Qual que é a diferença de uma para outra? Que a velocidade linear ou tangencial, ela depende do raio. Então, quanto maior o raio, maior é a velocidade para dar a mesma volta e para gastar esse mesmo tempo de uma volta. Agora, a velocidade angular não, ela não precisa do raio porque ela está onde? Ela está no centro da circunferência. E a gente tem uma relação entre as duas, entre a velocidade angular e a velocidade linear. E a relação é esta daqui, ó. A velocidade linear, nessa forma, vou pegar a que tem frequência, ok? O que eu vou fazer? Eu vou só trocar o F pelo R, tá? De lugar. Então vai ficar 2πf R vezes R. Opa! O que é isso aqui, galera? Isso daqui, ó. Isso daqui é a minha velocidade o quê? Olha lá, angular. Então eu tenho o seguinte, que a minha velocidade linear é a minha velocidade angular vezes o raio. Tá aí fechada o que é um movimento circular e uniforme. Eu tenho a velocidade linear e a velocidade angular. Nós temos a aceleração centrípeta que nós vimos, né, na outra parte, certo? E aí a gente fecha a parte de movimento circular uniforme. Claro que tem mais coisas de movimento circular uniforme, galera. Então fica atento aí, né? Ativa o sininho para vocês terem mais notificações de movimento circular uniforme. Beleza? Então, galera, mais uma aula finalizada. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o joinha, o like. Se você também não gostou, dá o like também, tá? Falou? Então, galera, até a próxima aula.